Oi pessoal, bom dia, eu, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Na terça-feira eu gravei para vocês uma aula, um vídeo, explicando como é que foi a questão das independências da América Espanhola, né? O conteúdo da semana de vocês é América Latina, mas a América Latina, bem dizer, é a América Espanhola mais o Brasil, e como a gente estuda a história do Brasil separado, então o tema mesmo é América Latina, é América Espanhola. A aula foi gravada, expliquei conteúdo, espero que vocês tenham visto a aula. Se não viu, reveja, tá tudo lá no YouTube, é só entrar lá, acessar e ver direitinho. O link aí tá aí no grupo. Quem já viu, se puder rever também vai ajudar bastante. E como combinado, né, terça-feira é aula, sexta-feira é dia do PET. Então hoje é dia de eu ler e comentar o PET. Nós já estamos na semana 3, ok? O seu PET da semana 3 de História começa na página 70. Então eu vou ler, comentar, ler como sempre venho fazendo, ok? Então vamos lá. Independência da América Latina. Caro estudante, nessa semana você identificará as características e diferenças do processo colonial da América Latina, reconhecendo seus principais autores e contexto histórico-social que motivou os diversos movimentos de independência nesse território. Recapitulando, bloqueio continental em 1806, decretado pela França, proibiu o país europeu de abrir seus portos ao comércio inglês. Então, o bloqueio continental foi a regra que Napoleão criou sobre a Europa, em que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Seguindo, a Espanha não aceita e por isso é invadida em 1808. O rei Fernando VII é deposto e é colocado no poder Napoleão, o irmão de Napoleão, Dom José. Eu falei isso lá na aula de terça-feira. Então o rei da Espanha é retirado, a França invade, né? Retira esse rei da Espanha e coloca no lugar uma pessoa que Napoleão confia para poder governar esse território, a Espanha e seus territórios. As colônias espanholas resistiram à ocupação francesa. Com o apoio da Inglaterra e da elite crioula, que é uma das classes sociais que eu comentei com vocês também no vídeo de terça-feira, né? Que é o pessoal que nasceu aqui na colônia, porém era filho de pessoas da Espanha, então a gente chama essa elite de crioula, ok? Em várias cidades passou-se a defender a ideia de ruptura definitiva com a metrópole. Isso contrariava os interesses dos chapetones, que é a classe principal, que é o pessoal que veio da Espanha, né? Então, de maneira geral, quando Napoleão domina a Espanha, as colônias da Espanha ganham muita liberdade, porque ele não vai conseguir tomar conta da colônia espanhola como ele tomou conta da Espanha. Então, as colônias ganham um pouquinho de liberdade e essa liberdade vai dar um gosto de querer a independência. É isso que está falando aqui. Emancipação das colônias. Ao criar universidades e liberar o comércio nas colônias, o rei Carlos III estimulou seu desenvolvimento, assim como o anseio da libertação, surgimento do sentimento de nacionalismo. A ocupação da Espanha pelas tropas de Napoleão enfraqueceu o controle da metrópole sobre as colônias, o que eu acabei de falar. Gradativamente, o sentimento de nacionalismo ia se fortalecendo e se espalhando pela América Latina. O rei espanhol Fernando VII chegou a pedir ajuda à Santa Aliança, organização da qual a Espanha participava e que se reservava o direito de intervir nas colônias. Mas os Estados Unidos e a Inglaterra se opuseram a essa intervenção, reconhecendo a independência das colônias espanholas. Aos Estados Unidos interessava conter a influência europeia na América, enquanto que, para os ingleses, a abertura de novos mercados consumidores era extremamente atraente. Sem a ajuda da Santa Aliança, o domínio da Espanha na América chegou ao fim. Então, em suma, o que eu falei na aula de terça-feira, como eu estou falando aqui agora, lendo o PET para vocês. A maioria dos países aqui da América fala espanhol. Então, obviamente, eles eram colônias da Espanha. Quando a Espanha perde o controle do seu próprio país, quando Napoleão, que é o rei da França, o imperador da França, invade a Espanha, essas colônias todas ganham muito espaço. Um tanto de ordem que vinha da Espanha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, agora não chegava mais. E quando chegava era de um novo governo que nem tinha controle sobre esse pessoal aqui da colônia. Então esse povo começou a ter muita liberdade e essa muita liberdade levou à independência desse tanto de país, né? Chile, Argentina, Uruguai, Venezuela, Peru, Bolívia, esse pessoal, Colômbia, América Central todinha, todos conseguiram sua independência nesse momento, ok? Beleza, vamos para a atividade. Número 1. Durante os processos de independência da América Espanhola, então agora está falando dos países só que falam espanhol, dois grupos se destacaram como principais protagonistas adversários durante os confrontos. Então você lembra lá, né, que tinham três classes sociais dentro da América Espanhola. Chapetones, que eu já expliquei lá na aula de novo da terça-feira, é o pessoal que veio da Espanha, então eles são espanhóis que moram aqui. Crioulos, que era o pessoal que era filho de espanhol, então eles nasceram aqui na América, só que eram filhos de espanhóis,
Essas duas classes são as duas principais. E o restante do povo, ok? Então presta atenção. Cite os dois protagonistas e suas principais características. Quase que eu dei a resposta, né? Então vamos lá que dá para vocês saberem. 2. Crioulos e chapetones, aí, acabei de falar deles de novo, né? Chapetones, o pessoal que nasceu na Espanha e veio para cá. Crioulos que nasceram aqui, porém eram filhos de espanhóis. Então vamos lá. Crioulos e chapetones eram, respectivamente, A. Espanhóis e mestiços. Então, o crioulos são espanhóis e chapetones são mestiços. B. Os naturais da América e os espanhóis. Então, os crioulos são naturais da América e os chapetones são espanhóis. C. Os mestiços e os precursores da independência. Então, crioulos são mestiços e chapetones são os precursores da independência. Ou D. Os representantes da coroa espanhola e os grandes comerciantes. Então, crioulos são os representantes da coroa espanhola e os chapetones são os grandes comerciantes. Essa é tranquilinha. Lembra lá, se você quiser, você até volta o áudio que eu acabei de explicar isso antes de ler a pergunta. Tá? Também é tranquilinho de responder. Pronto. Acabou. Foram só 2 perguntas hoje. Então tá aí a análise do PET da semana 3 de História, ok? Junto com a aula de terça-feira sobre esse mesmo conteúdo. Tentem manter em dia, tudo tranquilo, para não embolar, para não chegar no final do ano e virar aquela confusão danada, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudar.